Olá, aqui é o tio do papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Vários anos atrás, comprei um carro usado no OLX. Eu dirigia um carro bem antigo por um tempo que eu amava, mas infelizmente ele quebrou e os reparos custariam mais do que o carro valia. Decidi então comprar um carro novo. Fui ao OLX porque acreditava que era lá que encontraria as melhores ofertas. Eu não precisava de nada novo, mas estava procurando por algo muito mais recente do que meu carro antigo, algo que fosse um pouco mais confiável. Lembro-me de quando comecei a procurar. Vi um anúncio mais recente que parecia bom demais para ser verdade. Dei uma olhada e não havia muitas informações no post, mas dizia que o carro funcionava bem e que a quilometragem era relativamente baixa. Então entrei em contato com o proprietário imediatamente. Eu sabia que o carro provavelmente venderia rápido e o anúncio tinha sido publicado há cerca de 30 minutos. O vendedor me respondeu rapidamente, dizendo que eu poderia ver o carro no mesmo dia se eu quisesse. Concordei, então saí e nos encontramos no estacionamento de um supermercado. Olhei para o carro que parecia exatamente como no anúncio. O vendedor era um homem que disse que seu nome era João. Ele tinha estatura média, cabelo castanho escuro, usava óculos escuros e um chapéu. Fui para um pequeno test drive com ele na rodovia próxima. O carro parecia funcionar bem e as milhas conferiam com o que o anúncio dizia. Eu realmente não sabia por que o preço estava tão baixo, mas não conseguia encontrar nada de errado com o carro, então comprei-o ali mesmo. Foi uma loucura comprar um carro tão rápido. Foi literalmente o primeiro dia que eu estava procurando. Depois que peguei o carro, dirigi de volta para casa. Eu morava sozinho em uma casa de tamanho médio. No dia seguinte, decidi sair e limpar meu carro novo. Sendo usado, imaginei que seria uma boa ideia fazer uma limpeza profunda e aspirar o veículo. Comecei pela área traseira e quando estava limpando o banco do passageiro dianteiro, algo estranho aconteceu. O assento se moveu. A parte inferior do assento, onde você realmente se senta, se moveu. Tateei ao redor e puxei, e então o assento inteiro levantou, revelando um compartimento secreto. Lá dentro havia um monte de dinheiro. Eu não conseguia acreditar no que via. Realmente não sabia o que estava acontecendo. Peguei o dinheiro e entrei em casa. Havia muitas notas de 20, além de algumas de 50 e 100. Contei tudo e somava um pouco mais de 10 mil. Liguei para um amigo e ele veio ver. Conversamos sobre o que fazer e finalmente decidimos devolver o dinheiro ao antigo dono do carro. Não sabíamos se ele sabia sobre o dinheiro ou se pertencia a quem era o dono do carro antes dele. Pensamos que se alguém soubesse, teria se lembrado de tirar o dinheiro antes de vender o carro. Na mesma noite, fui até o carro e o examinei mais de perto. Inacreditavelmente, encontrei mais 4 compartimentos secretos sob os outros assentos e um no console central. Era como se o carro inteiro fosse personalizado. No entanto, nenhum dos outros compartimentos tinha dinheiro e todos estavam vazios. Ainda assim, não parecia certo ficar com aquele dinheiro. Eu estava sentado ali, debatendo entre chamar a polícia ou ligar para o proprietário anterior. Decidi contar ao proprietário, mas era noite. Então esperaria até o dia seguinte. Naquela mesma noite, algo estranho aconteceu. Eu estava no meu quarto, provavelmente às 23 horas, tentando dormir, quando ouvi um barulho vindo de fora. Eu não sabia o que era, mas parecia que alguém estava na minha propriedade. Saí do quarto e fui para a sala de estar, que tinha uma janela na frente. Olhei cuidadosamente para fora e vi 2 homens parados na minha garagem. Não consegui fazer uma boa descrição deles porque estava muito escuro, mas vi que estavam andando em volta do meu carro novo, que eu tinha acabado de comprar. Parecia que estavam tentando abrir uma das portas. Então, vi um dos homens quebrar a janela do lado do passageiro da frente. Percebi então que provavelmente era o cara que tinha vendido o carro para mim. Não sabia quem era o outro homem, mas parecia que eles estavam arrombando o meu carro. Eu teria devolvido o dinheiro se ele tivesse me pedido, ele não precisava arrombar. Chamei a polícia imediatamente, porque claramente isso estava errado.
Os homens ficaram dentro do meu carro por alguns minutos enquanto eu estava sentado no chão da minha sala de estar, esperando a polícia. Depois, vi-os saindo do meu carro e começando a andar em direção ao meu jardim da frente. Eu entrei em pânico porque estavam indo em direção à minha casa. Não sabia o que fazer. Então fui até o interruptor de luz e o liguei. Quando fiz isso, não conseguia ver muito bem do lado de fora. Mas os homens pareceram se afastar e ir para a esquerda. Fui até a janela e olhei para fora e os vi saindo e indo embora pela rua. Fiquei aliviado ao vê-los partir, mas a polícia ainda não havia chegado. Esperei por mais 2 ou 3 minutos até finalmente ver os carros da polícia chegando. Fui lá fora e os encontrei. Contei o que tinha acontecido. A janela do meu carro estava quebrada, mas eu não tinha nada no carro. Então, nada foi roubado. Mostrei o dinheiro para a polícia e entreguei a eles. Depois de responder a mais algumas perguntas, a polícia foi embora e eu consegui dormir. No dia seguinte foi muito normal. Ainda não tinha obtido nenhuma informação da polícia, mas naquela noite algo aconteceu. Eu estava realmente dormindo dessa vez. Mas acordei por volta da meia-noite. Instantaneamente tive a sensação de que eles estavam de volta. Levantei da cama e fui até a porta. O que ouvi foi um som estranho na minha janela dos fundos do outro lado da casa. Não hesitei e chamei a polícia. Então, me tranquei no meu quarto e entrei no armário. Eu não queria ouvir nada. Claramente não poderia tentar impedir os caras de invadir se era isso que eles iriam fazer. Dentro do armário, realmente não ouvi nada. A casa permaneceu quieta até que a polícia chegou. Eles foram muito mais rápidos desta vez do que na noite anterior. Quando finalmente saí do meu esconderijo, vi que a polícia tinha pegado os 2 homens. Eram os mesmos caras da noite anterior. Eles tinham acabado de quebrar parte de uma das minhas janelas dos fundos da casa. Felizmente não haviam conseguido entrar. Descobri que os homens eram os donos anteriores do carro e tinham conseguido o dinheiro ilegalmente. Não tenho certeza se eles roubaram um banco ou o quê, não descobri. Mas foi por isso que estavam vendendo o carro tão barato, para se livrar dele. E também porque o dinheiro estava lá. Acho que eles devem ter esquecido de esvaziar aquele compartimento. Foi uma história maluca, mas estou feliz que tudo deu certo. Eu costumava trabalhar em uma loja de peças de automóveis. Como eu sou apaixonado por carros, o trabalho era perfeito para mim, mas uma vez aconteceu algo realmente bizarro. Estava em um turno de fechamento, trabalhando sozinho, porque alguém tinha faltado naquele dia. Era tarde e a loja estava tranquila. A loja era uma rede de autopeças relativamente pequena, então não havia muitos clientes. Enquanto eu estava atrás do balcão, a porta se abriu e um homem entrou. Ele era magro, com cabelos loiros longos. Ele caminhou até a frente do balcão e ficou parado ali. Eu o cumprimentei e perguntei se ele precisava de ajuda com alguma coisa, mas ele simplesmente respondeu, não. Eu estava tentando ser amigável, então perguntei se ele tinha um carro, brincando, já que ele estava em uma loja de autopeças. Ele respondeu que não sabia o motivo de estar ali. Achei isso muito estranho, mas antes que eu pudesse dizer algo, ele simplesmente foi para um dos corredores. Logo depois, outro cliente entrou na loja e eu o ajudei com a bateria do carro. Depois disso, me esqueci do homem estranho e continuei com o meu trabalho. Vários outros clientes entraram e eu os atendi. E com o passar das horas, chegou a hora de fechar a loja. Como eu estava sozinho, comecei a verificar se não havia mais ninguém por ali. Subi e desci todos os corredores rapidamente, já que a loja não era muito grande. Quando estava indo trancar as portas, ouvi um barulho atrás de mim. Olhei e vi o mesmo homem correndo em minha direção. Ele deve ter se escondido em algum lugar dentro da loja. A forma como ele corria agressivamente me deixou preocupado, então eu abri as portas e corri para fora da loja. No estacionamento escuro, o homem continuou me perseguindo. Corri até meu carro e entrei rapidamente. O homem correu atrás do meu carro tentando abrir as portas. Sem saber o que ele queria, comecei a dar ré para sair. Mas ele simplesmente saiu correndo em outra direção.
Estacionei o carro de volta e decidi entrar na loja para trancar as portas corretamente, já que nunca tinha feito isso. Voltei para dentro e tranquei as portas, chamando a polícia. Enquanto esperava, vi o homem voltando para o estacionamento, mas ele não tentou entrar na loja. Em vez disso, ele saiu correndo para fora do estacionamento e desapareceu. Os policiais chegaram poucos minutos depois. Falei com eles sobre o que aconteceu e eles disseram que procurariam o homem. Depois disso, fui para casa e nunca mais ouvi falar do incidente. Não sei se pegaram o homem ou o que aconteceu, mas desde aquele dia nunca mais o vi na loja. Isso aconteceu quando eu estava dirigindo para casa depois do trabalho tarde da noite. Eu tinha acabado de sair do trabalho e estava cansado. Provavelmente era quase meia-noite. Eu já havia percorrido a maior parte do caminho de volta no meu velho carro batido. Um Chevy Cavalier 1997 verde que mal estava funcionando. Enquanto eu fazia cerca de 75% do trajeto, estava dirigindo por uma área muito tranquila, sem outros carros na rua e apenas bosques em ambos os lados. De repente, meu carro começou a morrer. Não sabia o que fazer e parei no acostamento. Tentei ligar o carro novamente, mas nada aconteceu. Então, a única opção que me restava era ligar para a assistência na estrada, mas meu telefone estava sem sinal. Foi muito frustrante e eu não sabia o que fazer. Fiquei sentado lá por alguns minutos pensando nas minhas opções. Não sabia o suficiente sobre carros para tentar resolver o problema sozinho e não conseguia falar com ninguém. Parecia que eu teria que andar para tentar encontrar um posto de gasolina ou algo assim, mas eu realmente não sabia se havia algum por perto. Enquanto estava sentado no carro pensando em uma solução, vi faróis aparecendo na estrada atrás de mim. Este foi o primeiro outro carro que eu havia visto há muito tempo. Pensei em sair e acenar para eles, mas desisti ao lembrar que não se sabe quem pode estar dirigindo à noite, especialmente tão tarde. O veículo diminuiu a velocidade e encostou atrás de mim. Fiquei nervoso ao ver isso. Podia ser um bom cidadão tentando ajudar, mas também poderia ser alguém com más intenções. O carro era uma caminhonete pequena. As luzes se apagaram e eu vi um homem sair, mas ele imediatamente se inclinou para dentro do carro e parecia estar pegando alguma coisa. Em seguida, ele saiu e colocou uma máscara de palhaço na cabeça. Isso realmente me deu arrepios. Não sabia por que ele estava fazendo isso, mas não achava engraçado. Então ele começou a andar em minha direção de forma rápida. Tomei uma decisão rápida, abri a porta do motorista e saí do carro correndo. Passei pelo meu veículo e ao longo da estrada. Não olhei para trás, mas ouvi o palhaço começando a correr atrás de mim, o que me fez acelerar ainda mais. Continuei correndo ao longo da estrada até que a estrada se estendia mais do que eu esperava. Sem saber por que, virei à direita e corri para o meio do bosque, achando que seria mais difícil para ele me ver. Corri pela floresta por um tempo e comecei a diminuir a velocidade quando percebi que não o ouvia mais. Peguei meu telefone para ver se tinha sinal e felizmente consegui. Disquei 190 e expliquei que estava sendo perseguido por um palhaço e meu carro estava quebrado na beira da estrada. Não tenho certeza do que pensaram ao ouvir isso, mas era a verdade. Dei minha localização o melhor que pude e esperei no meio da floresta por um tempo sem ouvir nada. Decidi então tentar voltar para o meu carro. Caminhei de volta pelo caminho que eu havia vindo e ao passar por uma pequena clareira, algo chamou minha atenção. O palhaço estava lá parado atrás de uma árvore. Ele estava quase todo obstruído pela árvore, mas eu notei a brancura de sua máscara. Era tarde demais para me esconder, e quando ele me viu, saiu da árvore e começou a se mover em minha direção. Comecei a correr novamente em direção à estrada. O palhaço começou a me perseguir mais uma vez. Corri o mais rápido que pude e finalmente consegui chegar à estrada. Corri na direção do meu carro e quando olhei para trás vi o palhaço emergir da floresta. Mas ele parou de me seguir quando viu as luzes da polícia chegando. Encontrei a polícia e eles verificaram o caminhão do palhaço, que ainda estava estacionado atrás do meu carro. A polícia ficou comigo até a chegada do serviço de reboque, já que eu ainda não tinha sinal.
O palhaço não voltou e, quando meu carro foi rebocado, eu consegui uma carona de volta para casa. A caminhonete do palhaço ainda estava lá quando eu saí, mas ele não estava em lugar nenhum. Não tenho certeza se ele apenas continuou se escondendo na floresta ou se foi embora. No verão passado aconteceu algo muito estranho comigo. Eu, Lucas, moro sozinho em uma casa situada um pouco no interior. A casa fica perto de uma estrada movimentada, mas não me incomoda muito, pois tenho um quintal grande que me dá privacidade. Minha propriedade tem 7 acres no total e há algumas árvores plantadas ao longo da estrada para proteger minha privacidade. Minha entrada é mais longa e minha caixa de correio fica ao lado dela. Uma manhã, ao sair de casa, notei algo estranho. Alguém havia estacionado um carro no meu quintal da frente. O veículo estava a cerca de 50 pés da garagem de frente para a estrada, para que qualquer um que passasse por lá o visse. Era um Dodge Neon vermelho de 2002, com uma grande placa que dizia "à venda" e incluía um preço e um número de telefone. Achei muito irritante que alguém tivesse decidido estacionar o carro no meu quintal para tentar vendê-lo. Peguei meu telefone e disquei o número da placa. Um homem atendeu e eu perguntei se ele estava vendendo o Neon. Ele confirmou e eu disse que o carro estava no meu quintal e pedi que ele o removesse. Ele alegou que um amigo chamado Carlos Almeida havia dito que me conhecia e que seria tudo bem estacionar lá. Eu não conhecia ninguém com esse nome e imaginei que ele estava inventando. Pedi para ele mover o carro o mais rápido possível. Ele disse que faria isso e desligou na minha cara. O dia passou e o carro permaneceu lá. À noite, antes de ir para a cama, verifiquei novamente e o carro ainda estava no mesmo lugar. Decidi ligar para ele novamente no dia seguinte. Na manhã seguinte, por volta das 7 horas, saí de casa e notei que o carro havia sumido. Parecia que ele o tinha movido durante a noite, o que achei estranho, mas pelo menos o problema parecia resolvido. No entanto, percebi outra coisa. Minha caixa de correio estava quebrada, partida ao meio e caída no chão. Presumi que o homem a tivesse atropelado, talvez por despeito. Liguei para ele novamente e disse que ele tinha atropelado minha caixa de correio. Ele negou, mas eu o repreendi e disse que ele deveria voltar para consertá-la ou me comprar uma nova, ou eu chamaria a polícia. Ele não disse nada e desligou na minha cara. Após pensar um pouco, decidi comprar uma nova caixa de correio, pois achei que não valia a pena envolver a polícia. A caixa de correio era barata de qualquer forma. Achei que o problema estava resolvido. Mas naquela mesma noite, por volta das 21 horas ou 22 horas, ouvi um barulho vindo da frente da casa. Embora minha rua seja movimentada durante o dia, geralmente é tranquila à noite, e raramente ouço algo na minha propriedade. Fui até a janela da frente e vi alguém bisbilhotando perto do meu carro na garagem. Suspeitei que fosse o mesmo homem de antes. Abri a porta da frente e chamei a pessoa perguntando o que ele estava fazendo. Ele estava vestido com roupas escuras e um capuz cobrindo a maior parte do rosto. Quando ele se virou para mim, não disse nada e começou a caminhar em minha direção. Assustado, fechei a porta e a tranquei. Ele tentou abrir a porta, mas depois correu noite adentro, aparentemente de volta para a rua. Fiquei observando pela janela por um tempo, mas não o vi novamente. Saí para verificar os arredores, mas ele já havia ido embora. Desde aquela noite não aconteceu mais nada. Não sei o que ele pretendia fazer, mas estou aliviado por ele ter sumido. Isso aconteceu na primavera passada, quando eu estava fazendo compras no Walmart numa noite. Eu fui lá apenas para comprar algumas coisas na seção de materiais de construção. A loja estava tranquila no geral e a área em que eu estava parecia especialmente deserta. Enquanto eu olhava alguns produtos nas prateleiras, ouvi passos se aproximando. Olhei para cima e vi um homem entrando no corredor onde eu estava. A princípio não pensei em nada, mas ele logo se aproximou e me cumprimentou. O homem me perguntou se eu poderia ajudá-lo por um segundo. Perguntei do que ele precisava e ele me perguntou se eu sabia muito sobre carros, pois ele não sabia nada. Eu disse que tinha algum conhecimento e perguntei o que ele queria saber.
Ele então me levou até a seção automotiva e parou em frente a um kit de lavagem e cera de carro, perguntando o que era aquilo. Respondi o que estava escrito no rótulo e fiquei um pouco confuso com a pergunta, já que estava claramente indicado no produto. Depois disso, ele pegou um inflador de pneus e perguntou o que era. Expliquei o produto para ele e, em seguida, ele fez perguntas sobre mais 5 itens diferentes. Achei estranho ele me questionar sobre produtos que estavam claramente etiquetados e comecei a me perguntar o que ele estava fazendo. Após cerca de 5 minutos, eu disse ao homem que precisava ir e comecei a me afastar. Ele me parou, pegou um objeto aleatório da prateleira e perguntou o que era. Eu disse que era um filtro de óleo. Virei-me e continuei andando. Voltei para o corredor onde estava antes, peguei rapidamente os itens que queria e me dirigi para a frente da loja para pagar. Enquanto eu estava no autoatendimento, vi o homem novamente, parado a uma certa distância, apenas me observando. Isso me deixou desconfortável. Paguei minhas compras, peguei minhas coisas e comecei a sair da loja. Quando estava a cerca de 20 pés da entrada, ouvi passos atrás de mim. Virei e vi que era o mesmo homem. Irritado, parei para confrontá-lo e perguntei por que ele estava me seguindo. Ele não respondeu, apenas desviou para a esquerda e começou a andar ao longo da lateral da loja. Ele ignorou completamente o que eu disse, mas pelo menos parecia estar indo embora. Continuei em direção ao meu carro, que estava estacionado mais ao fundo, perto de alguns outros veículos. Entrei, liguei o motor, mas então percebi que o homem estava parado atrás de mim. Eu estava cercado, com um carro na minha frente, um à esquerda e outro à direita. Precisava que ele saísse do caminho. Ele se aproximou e começou a olhar pela minha janela traseira. Abaixei a janela e pedi para ele se mover. Sem responder, ele subiu na parte traseira do meu carro. Fiquei sem saber o que fazer. Isso durou uns 2 ou 3 minutos até que ele finalmente pulou do carro e saiu correndo. Saí do estacionamento imediatamente e, desde então, não voltei a esse Walmart. Ainda sinto um certo desconforto ao pensar naquele incidente. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima.